tarde, meus queridos alunos. Bem-vindos à História da Arte 4. Eu gostaria de começar essa aula fazendo um convite a vocês. Visitem o meu canal no YouTube, Marcos Maurício Altran, e assistam lá a minha última publicação, que se chama Intergaláctica. É uma música minha, né, que eu toco, canto, e eu faço uma animação com massinha, né? Então é interessante. E aproveitem, né, já que vocês estão no meu canal, vejam também um outro clipe chamado Meus Olhos. Meus Olhos é uma música minha com a letra de Valtamiro Santana. Eu e ele representamos durante esse clipe dois mendigos que andam pelas ruas aqui do Butantã. Porque a música ela fala, né, da visão de um mendigo, como ele vê o mundo. E durante as filmagens, né, nós estávamos caracterizados, né, de mendigos, né, com roupas rasgadas, né, maquiagem, barba, tô com uma barba grande, né, e a gente estava filmando nas ruas. E durante a filmagem uma aluna passou, me reconheceu e falou: professor, o que aconteceu com você? Professor, você está todo rasgado. Professor, como que o senhor chegou nessa situação? Professor, quer que eu pague um pãozinho para você? Eu estou convidando vocês para ver esses clipes no YouTube, não para eu ficar famoso, ganhar um monte de dinheiro. Eu jamais ganhei um centavo sequer no YouTube. Eu rico? Mas porque eu gostaria que vocês vissem esse conceito de artista multimídia, importante na arte contemporânea, né? O artista que trabalha com várias linguagens, né? Pelo menos essa é a vertente que eu acredito, né, para o meu trabalho. O artista que trabalha com pintura, com música, com dança, com teatro, com cinema. Eu acho muito importante a fusão dessas linguagens. É muito melhor isso do que o conceito de artista louco. Vamos retomar a nossa história da arte a partir do surrealismo. Eu não sei se vocês se lembram, nós mencionamos que os dadaístas praticamente encerraram com o movimento deles, e muitos dadaístas vão para o surrealismo, que é um movimento que embasa as suas teorias estéticas na psicanálise de Sigmund Freud. Certamente vocês já ouviram falar de Sigmund Freud, tá? O pai da psicanálise. O líder do surrealismo era o poeta André Breton, francês. Entre os surrealistas estavam artistas de destaque como Max Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró e muitos outros. O surrealismo tinha essa liderança, né, desse poeta André Breton. Ele mandava e desmandava, né, como líder do movimento. Ele expurgava, né, ele expulsava artistas que ele achava que não estavam seguindo os ditames da estética surrealista. Chegou a expulsar o Joan Miró, expulsou o Salvador Dalí, expulsou René Magritte, que é outro surrealista importante, né? Olha, eu acho que ele só não expulsou, ele quase expulsou ele mesmo. O surrealismo, como eu disse, se inspira na teoria de Sigmund Freud.
Freud, ele criou uma teoria do inconsciente. Ou seja, eu não sou psicanalista, mas eu sei dizer para vocês, né, que ele criou uma teoria de que todos nós, eu, vocês, todo mundo, tem dentro de si uma parte que é você mesmo que você mal conhece, que é o inconsciente. Para lá vão, por exemplo, todas as suas memórias, tudo aquilo que você viveu. Uma forma de você entrar em contato com o seu inconsciente é à noite, quando você sonha. O inconsciente ele está envolto em segredo e mistério. A questão de que toda a sua vida está guardada numa caixinha chamada memória é verdade, tanto que um psicanalista da linha freudiana, se ele te hipnotizar e te perguntar onde que você estava no seu aniversário de 3 anos de idade, poxa, a maioria das pessoas não lembra o que aconteceu aos 3 anos de idade. Você lembra o que aconteceu aos 3 anos de idade? Eu não lembro o que aconteceu comigo. E aí, ao hipnotizar você, ele pergunta, né, o que aconteceu com você nessa data de aniversário. Aí você lá hipnotizado, você vai dizer, eu estava andando no meio de um monte de pernas, aí eu vi uma toalha toda colorida, puxei a toalha e aí o bolo caiu na minha cara. Ou seja, você lembrou, estava lá, né, na sua caixinha chamada lembranças, né, que a gente pensa que a gente esquece, não esquece. Para o inconsciente, quando ele fala com você através dos sonhos, ele fala através de uma linguagem cifrada. Por isso que os sonhos são estranhos, né? Você sonha com a sua tia que já morreu, que você está voando, que você está andando em cima do mar. Por quê? Porque você não aguentaria a força da verdade se o sonho te falasse diretamente, o que é uma mensagem importante, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem complexo de superioridade, sabe aquela pessoa que anda com o nariz empinado, olha, eu sou mais gostoso que todo mundo, sabe, empurra o sujeito, passando na rua para ele passar, sabe, todo mundo, ninguém aqui é bom como eu, sou gostoso, né? Sabe o que essa pessoa sonha de noite? Sabe o que o inconsciente manda como mensagem para essa pessoa? Que ela está varrendo o cocô da calçada, porque está dizendo o seguinte, né? Olha, você não é tão gostoso assim, você é igual a todo mundo, para com isso, para com essa frescura. Já a pessoa que tem complexo de inferioridade, sabe aquelas pessoas que, eu não consigo nada, eu sou feio, eu sou feia, eu jamais vou conseguir passar no vestibular, eu não tenho inteligência, eu sou burro, eu sou idiota, eu não sou capaz. Essas pessoas sonham de noite, sabe o quê? Que, por exemplo, está no Palácio de Versalhes, né? Tomando cafezinho com Napoleão Bonaparte de um lado e do outro o técnico da seleção brasileira. Com o técnico da seleção brasileira, essa pessoa discute a escalação do Brasil para o próximo jogo e com Napoleão Bonaparte como que ele vai retirar as tropas dele da Rússia, né, para não serem massacradas. Ou seja, aí o inconsciente está mandando uma mensagem através do sonho
do tipo, para de ser besta, você não é tão inferior assim, você não é tão nada. Você pode ser capaz, como qualquer pessoa, de chegar a estar com pessoas que têm grande capacidade. Você pode mostrar a sua capacidade, você pode desenvolver as suas capacidades. Todos nós temos essa condição. Olha, tem um livrinho que é O Eu e o Inconsciente, do Carl Jung, né, que é o discípulo mais famoso, né, de Freud, né, que criou a sua própria teoria a partir da teoria do Freud. E esse livrinho aqui ele explica muito bem essa teoria. Leiam, né? Seria legal se você pudesse encomendar aí pela internet esse livrinho aqui, você vai gostar, é muito bom. Então o inconsciente ele manda mensagens pra gente, né? Que tem a ver com os nossos traumas, com as coisas que a gente vive no dia e que a gente não percebe, mas o inconsciente percebe. Por isso que certas pessoas são capazes de prever com facilidade o que vai acontecer no futuro. Isso não quer dizer nada de sobrenatural, mas sim de que o inconsciente dessa pessoa estava atento para algumas coisas que ela mesma não estava. Então ela é capaz de prever o futuro através de um sonho, e isso vem através de símbolos, né, desse código, né, que é o sonho. Bom, os surrealistas aproveitaram essa teoria para liberar os conteúdos inconscientes, né, do ser humano, né, através da arte, da produção e fruição das obras de arte. Para os surrealistas e para a psicanálise, né, a humanidade ela está ficando doente, porque ela está ficando extremamente racional. Ou seja, no mundo competitivo, no mundo extremamente racional, não há lugar para o sentimento, para a emoção. E aí o que acontece? As pessoas começam a reprimir os seus sentimentos e suas emoções, porque elas têm que ficar racionais o tempo todo, não sabem lidar com as contrariedades do dia a dia, né? Vão jogando isso na lata de lixo do inconsciente e aí vão adoecendo. Precisam, né, fazer análise, precisam de um psiquiatra, né? Então temos uma humanidade que está adoecendo. E o surrealismo, né, que parte inclusive das mesmas críticas que os dadaístas faziam à sociedade industrial, à burguesia, à igreja, ao governo e ao escambau a quatro. O surrealismo ele propõe uma saída para a humanidade, ele vê uma perspectiva, essa perspectiva, né, de trabalhar esse inconsciente, né, através da arte. Olha que coisa bonita, né? Eu acho super bonito, né? O surrealismo é demais, os caras mandaram muito bem.
E o surrealismo é extremamente influente, né? Se a gente for ver, por exemplo, o cinema, né? Todo esse cinema de fantasia é baseado nas suas teorias, né? Então, por exemplo, Harry Potter, o Senhor dos Anéis, né? Um monte de filmes aí, né? Que tem essa coisa do fantástico, né? Fantasia, né? Tem a ver um pouco com as teorias surrealistas, né? Leva a sua influência, né? No teatro, né? Na poesia. O surrealismo ele acontece em todas as linguagens, né? Estéticas, na literatura, no teatro, na dança, né? Os artistas estão trabalhando com liberar os conteúdos oníricos, né? O universo onírico da sua mente. Muito legal, professor, é isso mesmo. Bola pra frente, professor, bola pra frente. Bom, então aí a gente tem, né, esses grandes artistas, né? O René Magritte, né? Você tem o René Magritte, ele trabalha, né, com uma imagem. As imagens dele são surpreendentes, né? Você tem o Salvador Dalí, que é o surrealista mais conhecido, né? Egocêntrico, né? Completamente maluco, né? Aliás, eu acho que o trabalho mais legal do Salvador Dalí eram as performances dele, né? Os objetos tridimensionais, né? A pintura dele já está hoje tão conhecida que já está até meio batida, né? Temos também Juan Miró, né? O Juan Miró que parece, né? A pintura dele parece uma pintura abstrata, mas não é não. Ele sempre faz referência ao mundo real, né? Como essa pintura aqui, né? Chamada Um Pássaro Fala sobre a Lua, né? Um casal de namorados, né? Então, essa pintura famosa, ela tem a referência no mundo real. Depois temos também André Mazon, né? Outro surrealista interessante, né? Temos o Max Ernst, que além de pintor, desenhista, gravador, era um escultor também muito interessante, né? Artista alemão. O surrealismo ele também tinha a intenção de se internacionalizar, né? Como aconteceu no dadaísmo, que aconteceu em várias capitais da Europa ao mesmo tempo, o surrealismo também, né? Pois o surrealismo ele se espalhou pelo mundo e veio para o Brasil. No Brasil nós temos um pintor, né, que era o Ismael Neri. E o Ismael Neri, ele era um artista muito interessante que chegou a prever a própria morte dele, como é que ia ser a
a morte dele através de uma pintura. E a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela tem também suas influências surrealistas, né? Suas imagens são meio pregam pelo lado da fantasia. No cinema, a gente vai ter, por exemplo, Luiz Buñuel, né? Amigo do Salvador Dalí, que vai fazer obras incríveis, inclusive O Cão Andaluz. Os primeiros fotogramas do filme mostram um olho sendo cortado por uma gilete. É uma cena impressionante, que é uma metáfora, né, do que acontece na arte moderna. Arte moderna significa você abandonar o passado, romper, né? Por isso o corte da gilete, romper com a visão antiga, passada, para enxergar de uma nova forma. E obviamente, né, você romper com aquilo que você está acostumado é meio dolorido, né? Você tentar ver de um jeito diferente exige um esforço, dor. Abstracionismo, ele rompe completamente com a representação do mundo real. Não é mais a pintura de figuras, de figurinhas, de tentar representar os objetos, as coisas do nosso mundo real. É uma pintura não representativa. Você tem que ver uma pintura, uma escultura abstrata pela relação entre as cores, entre as formas, o equilíbrio, as massas, os volumes. Você não pode mais relacionar com um objeto. Esse era um caminho, não é? Era uma tendência já que vinha acontecendo dentro da arte moderna com o cubismo. Mas o cubismo ele ainda não rompe completamente com o mundo, ele sempre faz referência ao objeto, ele distorce o objeto. O abstracionismo não, ele rompe. O abstracionismo ele começou em 3 países ao mesmo tempo, com 3 artistas, sem um saber o que o outro estava fazendo. Oh, caramba, que barulho, hein, meu? É vizinho aí, ó, tá vendo? Ó, é você, né, meu? Podia ser você, né? Olha aí, ó. Que é? Para com isso daí, meu. Que negócio é esse? Aqui é Guaraci, ó. Aqui é Guaraci. O que é, meu? De vez em quando me baixam os personagens. Então são 3 artistas que estão trabalhando, chegam praticamente ao mesmo tempo no abstracionismo sem um saber o que o outro estava fazendo. São eles, Kazimir Malevich, russo na Rússia, Piet Mondrian, holandês na Holanda, e o Wassily Kandinsky, russo na Alemanha. O Wassily Kandinsky, ele foi possivelmente o primeiro artista a chegar ao abstracionismo. Diz a lenda que ele chegou no ateliê dele e viu uma obra que ele ficou maravilhado, né? Um quadro que ele ficou achando aquilo lindíssimo e pensou, olha, essa pintura, essa arte é a arte que eu busquei a minha vida toda. Eu
preciso sentar aqui e ficar olhando isso. Então ele ficou lá um tempão observando aquele quadro. Aí ele se tocou. Poxa, mas de quem é essa obra? O que esta obra está fazendo dentro do meu ateliê? De quem que é esse quadro? E aí ele levantou, né, já era finalzinho de dia, ele acendeu a luz e descobriu que era uma obra dele mesmo, de cabeça para baixo. E aí ele percebeu que as formas, elas não precisam necessariamente se referir às formas, às coisas do mundo real. A pintura não precisa ter mais casinha, não precisa ter mais bichinho, não tem que ter mais árvore. E o outro cara é o Piet Mondrian, né? Um cara genial. O Piet Mondrian, ele era teosofista, né? Que é uma seita religiosa, não é bem uma religião, né? Mas os teosofistas, eles acreditam que nós, seres humanos, vamos reencarnando até a perfeição. Então você sai de um bicho, né, de um vegetal, se transforma em animal e vai evoluindo, e quando você se torna ser humano, você vai evoluindo também, vai retornando, né, vai reencarnando, até o momento que você fica tão perfeito e você não volta mais, né, você passa para um outro karma. Bom, o Piet Mondrian, ele acreditava nessa espiritualidade, ele queria paz para a humanidade. Muito influenciado pelo cubismo do Pablo Picasso e do Georges Braque, né? Ele esteve em Paris e visitou uma exposição dos dois. Ele foi depurando a arte dele e eliminando as linhas diagonais, as linhas circulares, as linhas curvas, e foi chegando a uma arte de linhas verticais e horizontais. Então tem uma série de árvores, né, onde vai acontecendo isso, né? Ele vai depurando, depurando e chega a essa arte que são apenas linhas verticais e horizontais, ou seja, é a essência da harmonia, são as linhas verticais e horizontais. Por quê? Faça o seguinte, se você gosta de desenhar, faça um desenho e coloque linhas verticais e horizontais se você quiser harmonizar o desenho, tá? É a essência da harmonia, né? As linhas verticais e horizontais. E elas transmitem uma sensação de paz. E ele queria que as cidades, né, as paisagens humanas, tivessem essa predominância dessas linhas, né? Porque seria uma predominância de paz, né? Você olhar para a cidade e elas passarem esse sentimento de equilíbrio, de harmonia. E isso influenciou nada mais, nada menos do que toda a arquitetura moderna e o design, né? Então olha só a revolução que o Piet Mondrian fez, né? Então, se você olhar para a Avenida Paulista, né, a maioria dos prédios são linhas verticais e horizontais. Ele criou um movimento chamado neoplasticismo na Holanda, onde os arquitetos e os designers se juntaram a ele, outros pintores, artistas gráficos se juntaram e começaram a fazer essa revolução. Os arquitetos, eles queriam que os prédios, suas edificações, tivessem apenas aquilo que é necessário para que o prédio fique em pé. Então caem fora os adornos, os enfeites, né? Se vocês forem pensar no Teatro Municipal, em prédios mais antigos, no edifício Martinelli,
eles são edifícios todos adornados. Né? Olha, tá vendo que bacana, uma turma de edificações, né? Que vocês estão aprendendo agora. Então, a arquitetura moderna ela elimina aquilo que é desnecessário para a estrutura do prédio. Então, o que vai ficar visível? Né? O cimento armado, né? As estruturas metálicas, os vidros, né? E de repente uma cor. Né? Nada mais do que isso é necessário para o arquiteto moderno. Então, isso vai mudar de fato, né? Como ele queria, as paisagens das cidades. E se vocês olharem o prédio do Guaraci Silveira, né? Lembrem-se do prédio, lembram do prédio do Guaraci Silveira? O prédio do Guaraci Silveira tem essa influência do Piet Mondrian. Né? Ele é um prédio todo de linhas horizontais e verticais o tempo todo. Se você olhar todas as instalações do Guaraci Silveira são linhas verticais e horizontais. Então essa influência foi para a arquitetura, foi para o design, foi para o mobiliário, para todas as coisas possíveis. Né? Outro artista importantíssimo é o Kazimir Malevich. Né? O Malevich ele também chegou a uma formulação muito próxima à do Piet Mondrian. Ele é um artista que foi simplificando bastante a forma, também foi chegando nessa solução de linhas retas, né, que se entrecruzam, né, com cores, planos coloreados, né, com simplicidade. Né? O Kazimir Malevich, ele faz uma arte também pensando na questão da funcionalidade visual dela, na simplicidade, né, geométrica. Só que tem um problema, o Kazimir Malevich ele não pôde levar muito adiante a arte dele, a obra dele, porque na Rússia aconteceu a subida, né, de Stalin ao poder, e com o stalinismo, né, a arte moderna é perseguida na Rússia, é expulsa da Rússia. Os artistas modernos eles são obrigados a deixar o trabalho deles, né, ou a voltarem para estilos neoclássicos, né? Foi o que aconteceu com o Malevich, né? O Malevich ele foi obrigado a ir dar aula numa escola no interior da Rússia. Ele teve que abandonar a arte moderna, né? A arte dele voltou a ser uma arte figurativa. E infelizmente ele parou, não pôde continuar as pesquisas dele. Não havia na Rússia um ambiente para isso. O Stalin ele só gostava da arte neoclássica, né? Foi praticamente uma ordem, os artistas só podiam fazer trabalhos neoclássicos. Para quê? Para exaltar a imagem do líder Stalin. Né? Isso aconteceu com Hitler, né? Hitler fez a mesma coisa na Alemanha. Ele fazia uma arte que se voltava, né, para propaganda pessoal, para engrandecimento, né, do Estado, do líder do Estado, esse tipo de coisa, essa babaquice que de vez em quando volta, né? Essas babaquices voltam, a gente tá vendo aí essas coisas. Wow.
muito legal mesmo!